Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aigo e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Os terroristas voltaram a atacar novamente. Este ataque foi muito grande, fugimos de novo para o mato. Caminhamos muito sem saber o que fazer. Não tínhamos comida nem água. Passamos muita fome. Os terroristas encontraram-nos no mato e deram um tiro para cima. Não fizeram nada com a nossa família, mas sentimos muito medo e saímos correndo. Esta jovem chama-se Marta Luís, tem 18 anos e foi uma das protagonistas da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, no início de agosto. Foi dela um dos testemunhos da vigília que decorreu no Campo da Graça, isto no Parque Tejo. Foi profundamente comovente escutar esta rapariga cristã a contar como a sua região, como a sua própria aldeia foi atacada por 2 vezes pelos terroristas. Ela recordou tudo, os ataques, a fuga para o mato, as noites ao relento, a fome que passaram, mas contou também que no meio de toda esta adversidade nunca deixaram de rezar, nunca deixaram de acreditar, nunca perderam a fé nem a esperança. E nós recuperamos agora este testemunho porque as palavras de Marta ilustram na perfeição o drama que se continua a viver em Moçambique. Ainda agora, no dia 15 de setembro, ocorreu mais um ataque brutal e mais uma vez os cristãos foram o alvo dos terroristas. 11 cristãos foram executados a tiro na aldeia de Naquiteng, em Cabo Delgado. Este vai ser, claro, um dos temas para conversar no programa de hoje com a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que saúde desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas não vamos apenas falar, claro, de Moçambique. As notícias de hoje vão levar-nos também até à Nigéria e ao Chad, por exemplo, mas também iremos falar aqui de Portugal, a propósito da grande jornada de oração do terço com as crianças, a já famosa iniciativa 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz e que vai decorrer em Portugal e em muitos países do mundo no dia 18 de outubro. Já lá iremos. Para já, vamos então até à Nigéria, um país que, pelas piores razões, continua a estar também na primeira linha sempre que o tema é a perseguição violenta contra os cristãos. Desta vez falamos da Nigéria por causa do rapto de mais um sacerdote. Ele foi sequestrado no domingo, dia 17, e libertado 4 dias mais tarde, a 21 de setembro. Exatamente, Paulo. Portanto, de facto, o padre Marcelino Zobioma Okid foi então raptado quando se dirigia para a paróquia, juntamente com um grupo de 6 pessoas que estavam com ele. Portanto, todos eles iam ao caminho da paróquia de Santa Maria, em Udi, na diocese do Nubo, quando foram então sequestrados à força por um grupo de homens armados, ao que tudo indica um grupo de pastores fulani. Graças a Deus, como o Paulo acabou de dizer, portanto, o sobressalto durou apenas 4 dias, todos eles foram libertados então ao fim de 4 dias e graças a Deus estão bem de saúde. Este rapto ocorre apenas alguns dias depois da morte trágica de um seminarista na diocese de Cafanchã, de que falámos, aliás, aqui na semana passada. Exatamente, Paulo. Foi de facto apenas uma semana depois de um jovem seminarista de 27 anos ter morrido, devorado pelas chamas, quando o edifício da reitoria da paróquia de São Rafael ter sido incendiado por um grupo de bandidos que também tentavam raptar o padre local. Como não conseguiram entrar dentro da reitoria, acabaram por incendiar este local e este jovem seminarista acabou por não conseguir fugir a tempo e acabou por ser fatal para ele, perdendo a sua vida neste incêndio. Esta sucessão de casos leva-nos a dizer que esta violência contra os cristãos assume, quase poderíamos dizer, a característica de um verdadeiro flagelo. Mas, no entanto, podemos também dizer, Catarina, que a maior parte do mundo continua a ignorar a dimensão da perseguição religiosa contra os cristãos neste país africano. Sem dúvida, Paulo. E nós aqui
em Portugal, este faz aumentar ainda mais a nossa responsabilidade enquanto Fundação AIS. Portanto, em todos os secretariados internacionais da Fundação AIS têm procurado sempre denunciar estas situações de violência, que são também, como sabemos, um flagrante abuso dos direitos humanos, porque a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem. Mas, como o Paulo diz, as notícias dos raptos, dos ataques contra as paróquias, contra os sacerdotes, praticamente não aparecem, não surgem nas notícias das rádios, das televisões, nem sequer dos jornais. E por isso nós precisamos de combater esta indiferença, este muro de silêncio que existe relativamente a esta questão da violência contra os cristãos da Nigéria e, infelizmente, em tantos outros países do mundo. Raptos, violência, medo, morte, tudo isto faz parte do dia-a-dia dos cristãos na Nigéria. Por vezes é difícil ter-se uma noção exata da dimensão de tudo isto. No entanto, para o padre Policarpo Lama, da diocese de Jalingo, situada no nordeste da Nigéria, há seguramente centenas de vítimas. Um testemunho que é corroborado por Stephen Achiza, o responsável pelo secretariado da Fundação AIS em Malta e que esteve também neste país africano. As from 2014 till today, up to 1,000 people. I saw many corpses and injured persons that were macheted by the Fulanis. Mass burial took place. 2 priests were killed with their parishioners celebrating Mass in Benue State. The Fulani headsmen come during the night and they torch and burn the whole village with people, churches and everything. So they invade our lands, they kill our people. If you go to such places, like in my diocese now, if you go to my own parish, you will not see any church in the villages. Buildings all destroyed by them. A tragedy that's unfolding in front of our eyes. And the Western countries seem to be reluctant to do anything about it. In fact, I may say that they are turning a blind eye onto that. We as Christians cannot do so. These people are suffering as we speak. When the Fulanis come, starting shooting, and many people were killing in the village, including my brother. I was also left and dead. It was on my birthday when the Fulanis came and attacked us where I slept under the rubbish. When they come, they use the word Allahu Akbar. God is great. So if you are coming to fight a particular group, why using that word? Using that word implies that they are fighting the Christians. So they destroy Christians' homes, churches. You will see mosque anywhere still standing. Then that shows physically that is really, so it has to do with Christians because they are selective. We call on international communities and organizations to look into our problem. The government might have tried in so many ways, but it's not enough because it's still ongoing. These people need our prayers, first of all. Then, after prayers, we need to sustain them in any way we can. From our side, we are supporting these people. We call on people to also support ACN so that they can reach those who are really in need, like us, especially in Nigeria. Da Nigéria, onde os cristãos parecem estar na mira dos grupos radicais, vamos agora até ao Chad, mas com a guerra no Sudão como pano de fundo. A razão é simples. Ambos os países, Chad e Sudão, têm uma fronteira comum, uma fronteira de largas centenas de quilómetros, e a guerra no Sudão está muito ativa e há, de facto, muitas pessoas em fuga. E só numa diocese do Chad estão agora mais de 100 mil pessoas.
A situação no plano humanitário é muito grave e o Bispo Catarina falou disto quando esteve agora de passagem pela sede internacional da Fundação AIS na Alemanha. É isso mesmo, Paulo. Portanto, Dom Filipe Aboutchen, que é o Bispo de Mango, então passou por Königstein, a nossa sede internacional na Alemanha, e alertou-nos de facto desta realidade muito complexa, porque estamos a falar, neste caso concreto, de mais de 100 mil refugiados, ou seja, mais de 100 mil pessoas que passaram a fronteira e neste momento estão sem nada. São pessoas que fugiram praticamente sem nada, apenas com a roupa que traziam no corpo, e agora estão nesta diocese do Chad, que infelizmente é também muito pobre e por isso precisa também da nossa ajuda para poder apoiar estes refugiados que chegaram. Estamos a falar em mais de 100 mil refugiados do Sudão. Mas quem são estas pessoas? Bom, o Bispo contou-nos, Paulo, que a maioria destas pessoas são crianças, são idosos e são mulheres. O que significa provavelmente que os homens terão ficado para trás e terão sido recrutados para as fileiras dos grupos armados. E estas mais de 100 mil pessoas estão na diocese de Mango, que é gigantesca em termos geográficos. Sim, a diocese é de facto enorme, Paulo. Só para quem nos está a ver neste momento ter uma ideia, portanto, tem mais de 500 mil quilómetros quadrados, ou seja, sensivelmente o tamanho de França. Portanto, é uma região árida, com uma baixa densidade populacional, porque apenas tem cerca de 1.700.000 habitantes e todos eles com muito poucos recursos. Já vamos falar um pouco mais da diocese, mas ainda focando a nossa atenção no Sudão, de onde partiram estes mais de 100 mil refugiados. É importante dizer que a guerra neste país não dá sinais de abrandar. Pelo contrário, Paulo, e isso explica também a fuga de tantas pessoas só para esta diocese no Chad. É que desde o passado dia 15 de abril, que este país assiste de facto a estes combates ferozes, quer entre o exército sudanês, quer entre as forças do apoio rápido, que é um grupo paramilitar. Portanto, que são combates que apenas nestes cerca de 5 meses já provocaram mais de 5 mil mortos e quase 4 milhões de refugiados ou deslocados. E 100 mil destes refugiados, como temos estado a noticiar, estão agora em Mango, no Chad. Já sabemos que esta é uma diocese pobre, do tamanho quase da França. Mas que mais podemos dizer sobre esta diocese? Ou dito de outra forma, Catarina, quais são os principais problemas, além do acolhimento a estes refugiados, que enfrenta a Igreja na diocese de Mango, no Chad? Bom, tem vários problemas, Paulo. Para além da aridez da pobreza, que falámos há pouco, esta é também uma região que é marcada pelos conflitos, quer entre agricultores e quer os pastores nómadas, por causa das culturas e por causa das pastagens. Portanto, são os conflitos que ultimamente, como também nos contou o Bispo, quando passou na nossa sede internacional, que se tem agravado com os pastores nómadas a estarem cada vez mais bem armados, por vezes até como trilhadoras. Portanto, é uma situação que terá tendência para piorar até nos próximos tempos. E concretamente quanto à comunidade cristã da diocese de Mango, o que é que podemos dizer? Bom, Paulo, a primeira nota é que de facto a comunidade cristã é muito pequena. Portanto, apesar de não haver um problema de liberdade religiosa nesta região, o Bispo conta-nos que começou a sentir-se alguma inquietação entre os cerca de 15 mil fiéis. 15 mil fiéis numa diocese que tem o tamanho da França. Sim, é isso, Paulo. Portanto, é de facto uma comunidade muito pequena, mas também muito empenhada. E para dar um exemplo agora aos nossos telespectadores, Paulo, podemos dizer que, por exemplo, dar esta informação, que vão ser ordenados brevemente 2 sacerdotes, 2 novos padres. Portanto, o que é extraordinário, tendo em conta a dimensão da comunidade cristã. Mas, como eu dizia, não havendo problemas de liberdade religiosa de momento, começa a sentir-se, de facto, nesta região, um aumento da hostilidade por parte dos jovens muçulmanos, que estudam muitas vezes no exterior, como por exemplo no Sudão, e que quando regressam vêm já bastante radicalizados. Isso significa um eventual problema a médio, longo prazo, mas a relação entre comunidades religiosas é pacífica? Sim, podemos dizer isso, Paulo. Portanto, não há um problema de maior, com exceção da questão das conversões religiosas, ou seja, normalmente as famílias tradicionais não encaram as conversões de uma forma fácil, especialmente quando se trata de um muçulmano a converter-se, que se queira converter ao cristianismo. Obrigado. Daqui a pouco vamos escutar um sacerdote português que está precisamente no Chad a contar-nos como tem sido essa experiência missionária. Mas antes disso gostaria ainda, Catarina, que nos contasse como tem sido até agora o apoio que a Fundação AIS tem dado à Igreja deste país africano.
Bom, tem havido vários projetos de apoio à Igreja no Chad, Paulo. Aliás, o Bispo aproveitou de facto também a sua passagem aqui pela nossa sede da Alemanha, exatamente para agradecer toda a solidariedade que tem recebido através dos nossos benfeitores, nomeadamente para a formação de seminaristas. Portanto, é uma ajuda que se tem tornado, ou que tem mostrado essencial para que haja esta continuidade da Igreja no Chad e que, claro, não é só apenas nesta diocese que o Bispo veio aqui representar, mas também todas as outras dioceses e com outros projetos, por exemplo, também ao nível dos meios de transporte e também, por exemplo, das obras em alguns edifícios da Igreja. Estamos a falar do Chad, um enorme país africano onde também está presente a Igreja Portuguesa. Leonel Claro é um missionário comboniano natural de Lamego, que está neste país, uma paróquia também enorme, onde se dedica essencialmente à formação. Olá, eu chamo-me Leonel Claro, sou padre, missionário comboniano, presentemente a trabalhar no Chad, um país do centro da África. Trabalhei durante 10 anos na paróquia de Moissalá, na diocese de Saar, de 94 a 2004, e presentemente encontro-me em Donamangá, na diocese de Lai, desde 2016. Somos 3 combonianos, um espanhol, um togolês e eu, português, numa paróquia de 2.000 km², mais ou menos 2/3 ou 3/4 da diocese do Porto, por exemplo, com mais de 80 comunidades, 80 aldeias onde existem cristãos que formam pequenas comunidades, que nós chamamos comunidades eclesiais de base, à volta de uma capela, com todas as atividades que têm as comunidades numa paróquia: catequese, liturgia, reuniões, formação, trabalhos, enfim, toda uma vida cristã. Para mim, a missão hoje podíamos resumir muito rapidamente numa frase de São Pedro: é partilhar as razões da nossa esperança, partilhar as razões da minha esperança, da minha vida, aquilo que me faz viver, que me faz correr, que me faz rir, que me faz ir ao encontro dos outros. No fundo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o rosto, que manifesta o rosto da misericórdia de Deus, que alcança toda a humanidade. A nossa prioridade, digamos assim, a prioridade das prioridades, se quisermos, é a formação. Formação a todos os níveis. Formação catequética, bíblica, litúrgica, sacramental, social, promoção humana, sobretudo a nível da saúde, da educação e da agricultura. Portanto, é uma formação abrangente, e para isso nós temos na paróquia um centro de formação com 16 casas que acolhe casais, que acolhe pessoas que vêm para meses ou semanas de formação a todos os níveis, mesmo familiar, higiene, puericultura, etc. Mesmo alimentação. Já lá estou há 2 anos agora, portanto são 12 já no Chad. Volto para lá porque depois de um pequeno período de férias, volto para o Chad. Conto com, e contamos todos nós, com as vossas orações. Nós também rezamos por vós. Mas se não temos pessoas, se não temos na retaguarda gente que com a sua solicitude, com a sua solidariedade, com a sua oração, com a sua compaixão, intercedem por nós, o nosso esforço seria vão, porque não teríamos a coragem de responder afirmativamente ao convite e ao apelo do Senhor. Portanto, nós contamos com a vossa oração, contai também com a nossa, nós rezamos por vós, e é isto que faz a comunhão de nós, cristãos, filhos de Deus, mesmo longe, separados uns dos outros, mas trabalhando todos para o mesmo projeto, o projeto de Deus, que é a humanidade de pé, a humanidade feliz, a humanidade em graça.
E do Chad, onde escutamos o padre Lionel Claro, vamos agora até Moçambique, onde ocorreu mais um brutal ataque terrorista e mais uma vez contra a comunidade cristã. Um ataque no dia 15 de setembro na aldeia de Nakiteng, em que 11 cristãos foram executados a tiro. O que é que se sabe, Catarina, sobre este ataque? Bom, Paulo, o que se sabe é que, de facto, os terroristas chegaram a esta aldeia de Nakiteng, situada no distrito, no símbolo da praia, no Cabo Delgado, ao início da tarde, e convocaram a população. Portanto, depois de terem separado os cristãos dos muçulmanos com base nos nomes de cada um, para os identificar segundo as suas etnias, acabaram por abrir fogo sobre os cristãos. Os relatos que nos chegaram desse ataque são de facto perturbadores, pois indiciam um claro propósito de se atingir apenas os cristãos. Sim, os cristãos maioritariamente pertencem à etnia Makonde, portanto, e os relatos que nos chegaram de Moçambique, Paulo, portanto, fontes da Igreja Católica, dizem que estes cristãos, e poderá ser o número de vítimas, poderá até ser um pouco maior, que estes cristãos foram selvaticamente metralhados pelos terroristas, a tal ponto que houve relatos que nos descreveram que eles foram regados de balas. Como consequência deste ataque, houve também casas queimadas e bens destruídos nesta aldeia. Horas depois, já no domingo, ou seja, no dia 17 de setembro, a organização terrorista Estado Islâmico reivindicou este ataque que ocorreu cerca de um mês depois do exército de Moçambique ter anunciado precisamente a eliminação do líder local dos terroristas. Pode haver aqui, Catarina, uma ligação de alguma forma entre estas duas situações? Sim, é possível que estamos de facto perante uma vingança, um ato de vingança, portanto uma retaliação por parte dos terroristas pela morte do seu líder, Bonomani Mashoud Omar, que, como querendo provar que mesmo abatendo o seu líder, eles continuam ativos e continuam a ser uma ameaça para toda a comunidade cristã nesta região. Este ataque de que estamos a falar é apenas o mais recente episódio da violência terrorista em Moçambique, desde outubro de 2017 que tem sido assim, desde outubro de 2017 que já perderam a vida mais de 4.000 pessoas, há mais de 1 milhão também de deslocados. São números impressionantes de um conflito que começa aos poucos, no entanto, a deixar de ser notícia, a deixar de ser falado, mas não podemos esquecer todas estas vítimas. Pessoas como o senhor Francisco Faustino, ele viu o seu próprio filho ser decapitado e como ele conta nesta reportagem que vamos ver agora da Fundação AIS, ele precisa muito da nossa ajuda. Sim, chamo-me Francisco Faustino Francisco. Tenho 52 anos de idade. Estou na cidade de Pemba como deslocado do terrorismo. Desde há 8 meses desde que cheguei, já estou dormindo no quintal, ao ar livre, protegendo-se daqueles plásticos da chuva. Só aquelas traumas. E tivemos o primeiro ataque. Foi no dia 7 de abril de 2020. 31 de outubro, então, fomos atacados de novo, segundo ataque. Já o meu filho, primeiro acautelei o filho para que não andasse para lá. Mas um grupo de jovens que andavam por ali também a pular nessa procura de quê, e conseguiram encontrar-se com terroristas e degolaram. A minha fé ajuda a superar a ter esperança. Padre, conhecendo-me desde casa, então procurou. E eu, depois das minhas dificuldades, ele começou a preocupar-me, a atender-me. O primeiro grupo
O me chamou e que tinha um projeto para o microcrédito. Se aceita ou não, eu disse que aceito. A partir de manhã até o pôr do sol, está a sair. 2, 3, 4 minutos, vem aparecer alguém, quero sabão, quero isso. O Natal significa nascer de novo, ter nova força. Foi o Sr. Francisco Faustino, uma das vítimas do terrorismo em Moçambique. O ataque à aldeia de Nakiteng, de que falámos há pouco, em que houve o assassinato deliberado de 11 cristãos, vem dar uma importância ainda maior aos constantes apelos do Bispo de Pemba, Dom António Juliace. E ao dizer isto, lembro que o Bispo de Pemba enviou mesmo uma mensagem através da Fundação AIS, isto no início de agosto, para os jovens que estavam em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude. É isso mesmo, Paulo. De facto, nessa mensagem, Dom Juliace recordava que há de facto uma guerra no norte de Moçambique e esta guerra está a causar um profundo sofrimento nos moçambicanos e pedia que o mundo não se esquecesse de Cabo Delgado, que não esquecesse o que estava a passar. Portanto, o essencial da sua mensagem, Paulo, é precisamente isso, é que o mundo não se esqueça de Cabo Delgado e do sofrimento das populações locais. A mensagem de Dom Juliace foi recebida pela Fundação AIS, portanto, no primeiro dia da JMJ. Curiosamente, Moçambique voltaria a ser notícia no final da Jornada Mundial da Juventude, através do testemunho de Marta Luís, uma jovem de 18 anos. Foi comovente escutar esta rapariga cristã a contar como a sua região, como a sua aldeia foi atacada por 2 vezes pelos terroristas. Ela recordou tudo: os ataques, a fuga para o mato, as noites ao relento, a fome que passaram, mas contou também que no meio de toda esta adversidade nunca deixaram de rezar, nunca deixaram de acreditar, nunca perderam a fé nem a esperança. Na região norte, onde morávamos, ouvia falar dos ataques terroristas que aconteciam nas outras localidades, perto do nosso distrito. Mas não imaginávamos que também iríamos ser atacados. No dia 7 de abril de 2021, pela manhã, os terroristas atacaram nossa aldeia. Fugimos com toda a família para o mato. Ficamos 4 dias escondidos. Quando soubemos que os terroristas tinham saído, voltávamos para casa. Passávamos o dia em casa e à noite, por medo, voltávamos a dormir no mato. Rezávamos muito, pedindo a Deus que nos livrasse de todo o mal e para que o Senhor nos desse a força para superar aquele momento de dificuldade. Não dormíamos a noite toda, ficávamos a rezar Ave Maria e Pai Nosso, pedindo ao Senhor para que não acontecesse o pior nas casas das pessoas. Depois do ataque do mês de abril, continuamos nossa vida na aldeia. Mas no dia 31 de outubro de 2021, os terroristas voltaram a atacar novamente. Este ataque foi muito grande, fugimos de novo para o mato. Caminhamos muito sem saber o que fazer. Não tínhamos comida nem água. Passamos muita fome. Os terroristas encontraram-nos no mato e deram um tiro para cima. Não fizeram nada com a nossa família, mas sentimos muito medo e saímos correndo. Com muita dificuldade conseguimos chegar na província de Nampula, onde fomos acolhidos por alguns familiares.
Quando estávamos no mato, rezávamos muito e em nenhum momento perdemos nossa fé. Pedi a Deus que nos ajudasse e tirasse toda a maldade do mundo, em que as pessoas que estavam provocando essa guerra mudassem de vida. Mas em meio a todo o sofrimento, nunca perdemos a nossa fé, a esperança de que um dia vamos reconstruir de novo a nossa vida. Obrigada. Depois deste testemunho comovente e arrebatador desta jovem cristã que viveu na pele a ameaça terrorista em Cabo Delgado, em Moçambique, é tempo agora para darmos um salto no globo e vamos para irmos até à Diocese de Macau, isto na China, ao encontro do nosso correspondente nesta cidade chinesa, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos traz todas as semanas sempre uma história, uma notícia ou uma iniciativa da Igreja na Ásia. O Papa Francisco esteve em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, entre os dias 1 e 4 de setembro. O bispo de Macau, Dom Stephen Lee, assim como os bispos de Hong Kong, Dom Stephen Chow e Dom John Tong, respectivamente o atual bispo de Hong Kong e o bispo emérito, também da ex-colónia britânica, acompanharam o bispo de Macau à Mongólia e ali encontraram-se com o Papa Francisco. Foi um encontro relativamente breve, embora na missa de encerramento os dois prelados de Hong Kong tenham subido ao altar a convite do Santo Padre para ali o Sumo Pontífice dar um sinal de que estava de facto fisicamente com o povo chinês. Aliás, o Papa Francisco agora sempre que sobrevoa território chinês envia uma mensagem via rádio para o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, sendo que este retribui sempre, tendo-o feito desta vez através do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China. O Papa Francisco disse na Mongólia que continua a dar uma grande atenção às periferias e também às minorias católicas que vivem em países onde a religião predominante não é o catolicismo ou, no modo mais geral, o cristianismo. O Papa Francisco fez questão de visitar a Mongólia também porque este país é um país geograficamente e também politicamente bastante colocado de lado dos grandes palcos internacionais, mas é um país que faz fronteira com a China. Nunca o Papa Francisco esteve tão perto de Pequim. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos então falar da grande jornada de oração do Terço com as Crianças. Isto é uma iniciativa global da Fundação AIS, mas que tem o seu centro espiritual aqui em Portugal, na Capelinha das Aparições. Daqui a pouco nós já vamos saber tudo sobre esta grande iniciativa que vai decorrer no dia 18 de outubro. Para já, vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a instantes.
Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandment 6. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil. Help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandments. I can see. Ultimate end will depend on our decisions. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decisions. My ultimate end or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько. Но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Перше, що
буде чути вибухи. Почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закликати також і нашу католицьку школу, і семінарію. Ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre aqui em Portugal, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Guaido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos então falar agora da Fundação AIS, para registar que se realizou este ano, e uma vez mais, no domingo, dia 17, uma nova peregrinação dos benfeitores e amigos da Ajuda à Igreja que Sofre, a Fátima. É verdade, Paulo. Foram cerca de uma centena de benfeitores, de amigos vindos de norte a sul de Portugal e que participaram então em mais uma peregrinação da Fundação AIS, a Fátima, que é sempre, Paulo, no fundo é um encontro de amigos, é um encontro de família, em que partilhamos as nossas alegrias, os nossos momentos não tão alegres, mas de facto é muito, muito boa este encontro. Infelizmente este ano eu não consegui estar, por motivos familiares, mas posso dizer que fiquei com muita pena de não poder estar e de não poder estar de novo junto de todas estas pessoas, todos estes benfeitores. Mas para o ano, se Deus quiser, lá estarei, mas de facto correu muito bem e foi de facto mais uma grande prova, uma prova da grande vitalidade da Fundação AIS e dos seus amigos e benfeitores. O encontro que ficou marcado, como também já é habitual, pela renovação da consagração da obra da Fundação AIS, a Nossa Senhora de Fátima. Sim, é sempre esse o momento mais importante, Paulo, deste nosso encontro, que no fundo representa este nosso compromisso de mantermos esta obra em favor dos cristãos perseguidos no mundo e de o fazermos sempre com este olhar atento, com este olhar eterno, este olhar protetor da Virgem de Fátima. Obrigado, Catarina, mas hoje temos mais coisas para falar precisamente sobre a Fundação AIS. É que vem aí mais uma grande jornada de oração do terço com as crianças, com que a Fundação
Fundação AIS está a organizar a nível global e que vai decorrer, como já vem sendo hábito, no dia 18 de outubro. É isso mesmo, Paulo, é verdade. É mais uma iniciativa que a Fundação AIS tem tido nos últimos anos e que tem crescido de ano para ano, graças a Deus, e que tem congregado cada vez mais inúmeras paróquias, movimentos, escolas. E o que nós queremos este ano, Paulo, é de facto que este movimento cresça um pouco mais. Ou seja, queremos que haja este ano mais pessoas, mais crianças, mais adultos, claro, a rezarem todos por esta intenção. Ao longo das próximas semanas nós vamos dando conta por aqui destas novidades em relação a esta iniciativa. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Mas podemos desde já adiantar que a Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, vai ser novamente o lugar central desta jornada de oração aqui em Portugal. Bom, Paulo, aqui em Portugal e, de certa forma, em todo o mundo, de facto, vamos estar aqui reunidos em Fátima, porque foi realmente em Fátima que Nossa Senhora apareceu a 3 crianças, precisamente, aos 3 pastorinhos, e que lhes pediu, de facto, que rezassem pela paz. E é isso que vamos fazer novamente em Fátima, Paulo, na Capelinha das Aparições, pedirmos que se vai transformar naquele momento, então, o centro do mundo, desta grande iniciativa global da Fundação AIS. Já vamos continuar a falar desta jornada de oração do terço com as crianças, jornada que, como eu disse há pouco, vem congregando desde há vários anos diversas paróquias, escolas, grupos de catequese e movimentos. É o caso, por exemplo, do Apostolado Mundial da Oração. Nuno Prazeres, o diretor do Secretariado Internacional deste apostolado, explica a importância desta iniciativa da Fundação AIS e ele fala mesmo na enorme alegria pela sua participação. É com enorme alegria que o Apostolado Mundial de Fátima se associa uma vez mais à iniciativa 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, no próximo dia 18 de outubro. Convidar as crianças do mundo inteiro a rezar pela paz e pela unidade das famílias, da Igreja e das comunidades é algo necessário e com um grande poder transformador. O nosso movimento, cuja missão está intimamente ligada à mensagem de Fátima, acolhe de coração aberto este apelo feito por Nossa Senhora aos pastorinhos. Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Hoje, tal como ontem, a atualidade deste convite mantém-se. Convidamos por isso todas as pessoas, famílias, escolas, paróquias, grupos de catequese, a organizar no próximo dia 18 de outubro um momento de oração do Rosário com crianças, elevando ao céu este clamor por um mundo de paz e pelo fim da violência e das injustiças. Confiemos ao Coração Imaculado de Maria a paz, pelas mãos das crianças. Foi Nuno Prazeres, o diretor do Secretariado Internacional do Apostolado Mundial da Oração. Organizar uma grande jornada como esta da oração do terço com as crianças não é, claramente, uma tarefa fácil. Na prática, Catarina, isto significa o quê? Bom, Paulo, no fundo significa que, uma vez mais, estamos a tentar mobilizar o maior número possível de crianças, através de grupos, de movimentos, de organizações, de escolas, de catequeses, paróquias, portanto, para podermos ser cada vez mais e mais a juntarmos a esta grande corrente de oração que decorre um pouco por todo o mundo, então, no próximo dia 18 de outubro. Portanto, e nada disto pode acontecer, Paulo, se cada um de nós não nos pudermos envolvermos, se cada um de nós não estiver envolvido nesta iniciativa. E por isso, deixo aqui este desafio a quem nos está a ver neste momento, que nos contactem, que se for um padre, um catequista, um professor de religião, que esteja neste momento a ver-nos, contacte-nos, quer através do nosso telefone que está a passar neste momento em rodapé, ou então através da nossa página de internet, contactem-nos, digam-nos que querem organizar e se precisarem de alguma ajuda da nossa parte, estaremos disponíveis para vos ajudar. Só vos peço é que de facto nos contactem para que esta iniciativa consiga agregar este ano ainda mais crianças e mais adultos para que todos juntos possamos então rezar o terço
e rezarmos o terço como Nossa Senhora nos pediu para rezarmos o terço pela paz no mundo. Obrigado, Catarina. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Esta é a proposta da Fundação AIS. Num tempo em que a guerra voltou ao coração da Europa e a tantos e tantos outros países, como vimos, aliás, no programa de hoje, é de facto importante rezar pelo fim das guerras, pelo fim dos conflitos, pelo fim da violência. É importante rezar pela paz e nós queremos fazê-lo com as crianças. Em todas as partes do mundo, nós, crianças, estamos unidas por um desejo comum. Cada uma de nós quer sentir-se amada, como irmãos e irmãs, parte de uma grande família. Queremos o fim das guerras e lutas em todo o mundo. Mãe Maria, queremos pedir-te a paz. Vamos rezar pela paz. No dia 18 de outubro, milhares de crianças em todo o mundo unir-se-ão rezando o terço pela paz. Participe nesta campanha mundial de oração da Fundação Pontifícia AIS. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz e pela unidade. Para mais informações e material para descarregar, visite o nosso site fundacao-ais.pt. Vamos rezar o terço juntos. Queremos a paz. Mesmo a terminar o nosso tempo, uma história. No dia 10 de setembro foram beatificados 9 membros de uma mesma família. O pai, a mãe e os 7 filhos, um deles recém-nascido, e que foram todos assassinados por terem escondido um grupo de judeus na casa onde viviam, em Markova, uma aldeia polaca. Uma beatificação inédita na história da Igreja e que nos leva a olhar com admiração para esta família que mostrou uma coragem extraordinária num dos momentos mais negros da história da humanidade. This little church in the small Polish town of Markowa has become an important pilgrimage site due to its connection to the Ulma family, who were killed by the Nazis in 1944 for hiding a group of Jews in their house. We are in the parish church in Markova where the Ulma family's life of faith practically began. In this church, all the members of the family were baptized, that is, Victoria and all the children. Yosef, Victoria's husband, was baptized in the previous church because in Markova there were 2 other wooden churches before this one. Prior to their beatification, the family was interred in the local cemetery. But now, the relics of the family have been moved to a special place in St. Dorothy Church. There is a big reliquary that holds all the relics of every member of the Ulma family. They are the bones that were taken from the grave located at the cemetery during exhumation. Since the beatification process was opened in 2003, devotion to the Ulma family has grown, both in the local Catholic community of Markova and around Poland. We are thinking as a parish to choose the 24th of each month as the day we will celebrate a permanent novena, a prayer for the family. Why the 24th of each month? Because they were killed on March 24th, 1944. Requests are already arriving from other parts of Poland to celebrate Holy Mass for the intercession of the Blessed Family. Following the beatification ceremony, this small town parish church has welcomed thousands of pilgrims, asking for the intercession of this blessed family. E com esta história desta família de coragem e de fé, chegamos ao fim do programa desta semana. Recordo que todas as notícias, tudo aquilo que no fundo diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-ais.pt. Lembro ainda que daqui a muito pouco tempo o nosso programa vai ter uma nova imagem, um novo grafismo e novas secções e, claro, mais qualidade. Estamos a trabalhar para isso e iremos passar a gravar o programa Igreja no Mundo nos estúdios dos nossos amigos da TV Canção Nova em Fátima. E assim, com esta boa notícia, chegamos ao fim do programa de hoje. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da AIS aqui em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.